Se não tiver amor, eu serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ou que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor, ele perdoa, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque hoje nós olhamos como que por um espelho de modo obscuro, mas um dia a gente vai vê-lo face a face. Porque quando vier aquele que é perfeito, aquilo que é imperfeito em parte será aniquilado. E ele termina dizendo: resta porém as três coisas: a fé, a esperança e o amor. Os três. Mas qual que é o maior destes? É o amor. Então dê um aplauso ao amor nessa noite. Este é o maior desafio da vida cristã. Ter fé não é tão desafiador, esperançar também, mas amar, esse é o maior desafio. Porque se fizermos todas as coisas nesta terra, se fizermos ainda de modo correto, como se deve fazer, se não for pelo amor, nada disso vai aproveitar. Ainda que eu tenha um casamento, que eu tenha filhos, ainda que eu seja pastor, que eu tenha células e discípulos, se não for por amor, nada disso aproveita. E aí Paulo, como judeu, ele começa a falar sobre o amor. E ele aprendeu a Bíblia pelos 10 mandamentos, e dá-se a entender que ele está trazendo para a supremacia dos dons o amor. E ele fala de 10 mandamentos do amor. E nós vamos estudá-los a partir de hoje. E muito mais do que conhecer, estudar, nós vamos viver o amor que está na Bíblia, amém? Quem está disposto a viver esse amor? Então diga para quem está do teu lado: Deus é amor. O que Deus é? Deus é amor. Diga para quem está atrás: Deus é amor. Deus não ama mais você do que a mim, e nem a mim do que a você. Deus não te ama mais do que o mendigo. Deus não ama você mais do que ama um adúltero, um homossexual, um mentiroso, um ladrão, um homicida. Porque Deus é amor.
Esse é o grande desafio da igreja nessa geração, porque a Bíblia diz: por se avolumar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Mas esses dias Deus vai reacender a chama do amor em nosso coração. Quem quer isso? Ele primeiro diz que o amor é paciente. Diga paciente. Segundo, benigno. Pode repetir, aqueles que desejarem. Primeiro, paciente, benigno, não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Amém? Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, fala comigo nessa hora. Faça uma oração por você. Peça para Deus falar com você. Pode fazer. Pai, fala comigo nessa noite. Fala com a tua igreja sobre o amor nessa noite. Que a partir desse domingo, esse é o primeiro domingo de março, Senhor, que as semanas que se seguem sejam semanas de amar ao Senhor sobre todas as coisas, e o próximo como amamos a nós mesmos. Nos ajude a entender, Jesus, mas muito mais do que entender, nos ajude a viver estes mandamentos, Espírito Santo. Que o Senhor dê esse amor à igreja no Brasil. Levante uma igreja que ama muito mais do que faz, acima dos dons de cantar, tocar, pregar, que venha um dom supremo sobre nós, o amor que vem do Senhor. Nos ensina a amar em casa, nos ensina a amar fora da nossa casa, nos ensina a amar os nossos amigos, irmãos, mas nos ensine também a amar os nossos inimigos, aqueles que não nos fazem bem, como o Senhor fez. Jesus, nos ajude. Ensina o teu povo a amar. Eu me incluo como servo e como aquele que precisa também. Abra o entendimento de cada um de nós e abra o coração para esses tempos que o Senhor nos desafia para amar. Em nome de Jesus. Amém. O amor, ele é evidenciado nestes atos que seguem. Ou seja, quem ama se evidencia com estas virtudes. Como você sabe que se alguém ama? Você vai perceber nele ou nela estas virtudes de 1 Coríntios 13. Nós vamos falar sobre os 10. Nós vamos falar hoje sobre um, que é o primeiro. Amar não é sentir, porque a gente confunde amar com sentir. O sentimento muda dependendo da estação. Verdade ou não? Mas o amor diz aqui que jamais acaba. Ora, precisamos ter o amor. O amor não é um sentimento, é um comportamento. O amor, amar às vezes nos faz mal.
Amar às vezes é desconfortável amar. Ser apaixonado é confortável, mas amar nem sempre é confortável. Ele diz que quem ama é paciente. E aí? Diga: quem ama é paciente. Ora, o amor não é uma poesia, como eu já disse, mas eu preciso ser paciente. E se exige de você a paciência, é porque está acontecendo algo com alguém que é objeto da sua ira, mas agora ele passa a ser objeto do seu amor. Por que os relacionamentos se rompem? Porque eles não são regados pelo amor cristão. O que faz uma mãe ter 2 filhos decapitados no Egito agora? E eu vi uma entrevista da mãe, ela dizendo que o Estado Islâmico ajudou aquela família a viver mais o amor de Deus. E aí o entrevistador pergunta: o que você faria se colocasse o algoz ou os algozes do seu filho, dos seus filhos, 2 filhos, com menos de 30 anos os 2? Ele disse: eu os amaria. Eu traria para dentro da minha casa e daria comida para eles, se preciso fosse. Porque dentro de mim há um amor divino. E a Bíblia manda amar até os nossos inimigos. Eu penso que isso aí, capaz de amar, vai chegar no nível desse, ou numa situação como essa. Mas se você olhar para aqueles homens condenados à morte e morrerem, porque se eles renunciassem à fé cristã, como dizem, se você renunciar à cruz e se tornar um muçulmano, você não vai morrer. Mas eles foram até a morte, porque o amor de Deus estava dentro deles. Que nessa noite Deus cure o nosso coração e derrame o seu amor em nosso coração. Tem gente trocando a sua vida cristã por um copo de cachaça. Tem gente trocando o amor de Deus por um relacionamento afetivo, por um homem, por uma mulher. Tem gente trocando a sua fé por dinheiro. Mas tem gente amando a Deus que está indo até a morte. Jesus disse: aquele que perder a sua vida vai encontrar a sua vida. Só acha a vida quem a perde. Que o Senhor derrame o seu amor em meu coração e no seu coração. Aí ele diz: olha, se há alguém que ama, você vai perceber na vida dele ou dela a paciência. A paciência não é só para com alguém que está nos perturbando. A paciência também é para aguardar uma promessa divina sobre a nossa vida. Precisa de paciência, porque tem gente que está impaciente. Hoje Deus vai te batizar com a paciência e você vai aguardar o tempo de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Lá no Novo Testamento você vai encontrar Hebreus. Hebreus capítulo 6. Hebreus 6. Hebreus 6. Acharam? Quem não achou, ouça o texto. Porque se você ficar procurando, você não ouve e nem lê. Depois você encontra. Toda promessa é precedida por paciência. O que eu disse?
toda promessa é precedida por paciência. Quantos aqui estão aguardando uma promessa divina na sua vida? Quem aqui crê que Deus prometeu algo extraordinário para a sua vida? Por isso você vai precisar do amor divino no seu coração, porque quem ama é paciente, e o paciente aguarda o tempo de Deus para a promessa se cumprir. Olha o que está escrito em Hebreus 6,13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Olha só, Deus, essa promessa que está em Abraão está para nós, a igreja. Deus diz: certamente, indubitavelmente te abençoarei e te multiplicarei. Eu estou aguardando a bênção e a multiplicação sobre a minha vida. O 15 ele diz: e assim, depois de esperar com paciência, diga esperar com paciência. Depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Toda promessa é precedida da paciência divina. Então espere, meu irmão, que vai chegar o tempo da promessa de Deus se cumprir na sua vida, se cumprir na sua família. Porque tem muita gente abortando no meio do processo, se perdendo no meio do processo, já não acredita mais, porque ele quer que Deus se mova no tempo dele. Deus tem o seu tempo de agir. Deus não vai adiantar nada para ninguém, como disseram, mas também não vai atrasar aquilo que ele tem para a sua vida. Quem ama é paciente, e o amor de Deus em nosso coração nos faz pessoas pacientes, porque a impaciência nos leva a abortar o projeto de Deus na nossa vida. Lembra do primeiro rei de Israel? Como é que era o nome dele? Saul. Ele tinha que enfrentar uma batalha, estava prestes a vencer uma grande batalha, e aí estava aguardando que o profeta chegasse para fazer o sacrifício, mas ele não tinha o amor de Deus no coração. Ele se impacientou, ofereceu o sacrifício, e quando ele termina de fazer, chega o profeta, e o profeta diz: você abortou um projeto de Deus na sua vida. É um exemplo. Então, não murmure, não fique dizendo: olha, está demorando muito. Ah, quando será? Porque Deus prometeu abençoar o seu povo, e Deus, Ele promete e cumpre. Então hoje Deus vai nos batizar com o seu amor, para aguardarmos a promessa. Um velhinho chamado Simeão, sacerdote, no início da era cristã, ele estava no templo um dia, e de repente chega um homem chamado José, com uma mulher chamada Maria, com seu filhinho recém-nascido, para apresentar-se. E quando Simeão, que estava ali, ele toma o menino, ninguém sabia, estava tudo em off, que aquele menino era Jesus, a redenção do povo de Israel. Mas quando o sacerdote tomou aquele menino nas mãos, ele disse assim: ó, Adonai, pode despedir Simeão em paz, porque eu estava aguardando a redenção de Israel, e hoje os meus olhos estão vendo a redenção de Israel. Ele aguardou, e naquele dia, naquele horário, Deus preparou para que quem apresentasse Jesus não fosse um outro sacerdote no templo, mas sim o Simeão, que estava esperando a promessa. Quem está entendendo? O Simeão estava atento. Quem está atento aqui hoje? Quem está compreendendo? Diga amém, pode dizer. Diga: Senhor, fala comigo. Diga de novo: Senhor, fala comigo. E o Senhor vai falar.
Deus está te dizendo que toda promessa precisa aguardar com paciência, porque tudo é belo e formoso ao seu tempo. Portanto, quando chegar a bênção, você vai celebrar, porque ela vai chegar no tempo certo de você celebrar. Uma outra verdade sobre o amor está em Tiago 5. Por favor, abra sua Bíblia em Tiago 5. Os que acharem rapidamente, a gente vai ler. Quem não achou, só ouve. Tiago capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz sobre paciência. E você sabe que a paciência é uma evidência do amor. Nem sempre a poesia evidencia o amor. Nem sempre o que é confortável evidencia o amor. Mas a paciência, quando se precisa da paciência, é quando se vive um tempo de desconforto. Tiago 5 e o versículo 7 diz assim: sede, pois, irmãos, o quê? Pacientes. Sede, pois, irmãos. Pode repetir, não tem problema nenhum, não. Sede, pois, irmãos. Diz que quando a gente fala, registra mais. Até a vinda do Senhor. Ele diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aqui ele está falando da vinda, mas ele coloca a figura do lavrador. O lavrador, ele tem uma parceria com as estações. E se tem uma parceira do lavrador, chama-se a chuva. Tanto a chuva inicial, quanto a chuva final. A chuva inicial é para fazer brotar a semente. E a chuva do fim é para dar força, não é para vigorar a colheita. Agora, entre a semeadura e a colheita, há um tempo de árduo trabalho e de paciência. Sim ou não? Por isso, toda colheita é precedida de paciência. E só quem ama, tem o amor de Deus, é capaz de ser paciente até chegar à colheita. A primeira é a promessa que Deus fez. Esta outra aqui é a semente que você lançou, e ela vai dar fruto. Aguarde, porque chegará o tempo do fruto na sua vida. Mas a paciência faz parte da colheita. Nós queremos tudo instantâneo. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Agora, o Abraão, ao receber a promessa, quantos anos ele tinha? Vamos ler a Bíblia, né, irmãos? Quantos anos tinha? 10? Ah, novinho, hein? 20? Quem dá mais? Quem tem o amor de Deus, Deus se inclina. Se você observar esse salmo, está falando de uma cova e de uma rocha. Sim ou não? Ele se encontra em uma cova lá embaixo, e nessa cova tem um tremendal de lama, que ele, você já andou em lama? Você não consegue se firmar, porque a lama ela é movediça, ela é escorregadia. Naquele tremendal de lama, ele clamou. Enquanto Deus não se inclinou, ele permaneceu no tremendal de lama e os pés de uma terra movediça. Mas entre a cova e a rocha, há-se um tempo, há-se um caminho, e se tem que exercer a paciência.
entre a lama e a rocha há um tempo de espera. Às vezes a gente está na lama de muitas coisas. Essa expressão da lama, ela é figurada, não é a lama em si. Ele está dizendo, de repente você está nas suas emoções fragilizadas, você está na lama. Tem muitas coisas na sua vida que está na lama. Quem sabe pode ser a vida financeira, o casamento, um relacionamento, ou muitas coisas no seu interior que só você e Deus sabe, ou sabem, que estão na lama. Mas aguarde, porque se você tem o amor de Deus no seu coração, você vai exercitar a paciência e Ele vai te colocar sobre uma rocha. E quando você chegar na rocha, o que vai acontecer? O que é que diz o texto? Ele vai firmar você numa rocha, tudo bem. E ele diz, olha, quando você sair da lama e chegar na rocha, quando você chegar no ápice, no sucesso, Deus vai colocar na sua boca uma nova canção. Deus vai colocar um cântico que veio do céu na sua boca, porque você estava na lama, mas agora você está na rocha. Quem tem os seus pés firmados na rocha, tem canção para cantar, tem um novo cântico na sua boca. Então esse é o tempo de Deus colocar um novo cântico sobre o seu povo. Diga um novo cântico. Diga, Senhor, me dá uma nova canção. Quando alguém está cantarolando, assoviando, porque está feliz. E as canções dos salmistas eram a partir tanto da tristeza quanto da alegria. Portanto, o amor de Deus no coração de um homem é capaz de fazê-lo entender os tempos da vida. O tempo que está passando por uma lama, o tempo que está numa cova, o tempo que está no vale da sombra da morte, e um tempo em que Deus ouve o clamor. Portanto, se você está passando por uma situação assim, o que você tem que fazer é clamar. Clame a Deus que Ele vai te responder. Não fala de você murmurar, não fala de você se lamentar, mas você precisa clamar dizendo, Deus vai vir com o seu socorro. Eu estou aguardando a vinda do Senhor em meu socorro, em meu favor. E quando Ele chegar, que Ele se inclinar para mim, Ele vai me tirar dessa cova, desta lama, e eu estarei firmado lá na montanha, lá na rocha, e lá eu vou cantar uma nova canção. Quem quer cantar uma nova canção nesse ano agora? Quem quer cantar no mês de março uma nova canção? Que Deus batize o seu coração com amor e que você tenha paciência para esperar o tempo de Deus. Tem que se curar o coração, porque nós somos fragilizados nas nossas emoções. E no momento de crise, de fragilidade, é o tempo que o diabo aparece para nos aprontar umas infernais. Foi no tempo que Jesus estava com fome que o diabo disse assim, você pode fazer pedra transformar em pão. No tempo que ele estava no deserto, ele disse, eu posso te dar os reinos e a glória deste mundo. Foi neste tempo que ele apareceu. Foi no momento em que ele estava no Getsemane, no lugar da agonia, que Lúcifer apareceu a ele e dizendo, desista dessa ideia de Deus. Eu vou te provar que os seus discípulos, que os seus parentes, a sua própria mãe, ninguém vai estar com você quando você for preso. E naquele momento de agonia, que Jesus disse assim, Pai, se possível for, que essa situação na minha vida passe, mas sobretudo, a vontade do Senhor, do Pai, se estabeleça em mim. Foi naquele momento que o diabo apareceu. Nem todo deserto, nem toda situação difícil na vida, ela é programada pelo diabo. Muitas vezes Deus programa a situação na nossa vida para que o seu coração seja fortalecido.
E um homem de coração forte, uma mulher de coração forte, ela sabe o tempo de que Deus está se manifestando. Ela está aguardando a promessa. Espera, ou ele espera o tempo de Deus. Porque Deus, Ele é Senhor, mas Ele se inclina para quem clama. Ele chegou para o Jeremias, sabe onde Jeremias estava? Quando ele disse, clama a mim. Tinha lançado ele dentro de uma cisterna, preso, maltratado, rejeitado por todos. E aí naquele momento que ele estava no fundo do poço, Deus aparece ao Jeremias e diz assim, clama a mim, porque eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e coisas ocultas que você não sabe. Se você está passando por uma luta, clame. Clame que Ele vai te responder. E muito mais que te responder, Ele vai revelar coisas grandes e coisas ocultas que você ainda não sabe. Então esse é o tempo de clamar para que o nosso coração seja curado. Deus vai se inclinar para o seu povo. Então levanta a mão direita para Deus, diga, Senhor, me enche do teu amor nessa noite. Espírito Santo, cura o meu coração. Cura o meu coração. Cura minhas emoções. Cura os meus intelectos, o meu intelecto, meus pensamentos, a minha mente. Diga, Senhor, eu não quero mais que a minha mente fica no vento, mas focada em Ti. Cura minha vida, Jesus. Diga, Senhor, o amor é paciente. Jesus, Tu és amor. E hoje eu recebo o batismo do amor de Deus na minha vida. Amém. Está disposto? Deus está com você, irmão. Deus está com você. Fica de pé um pouquinho, por favor. Eu não sei se você compreendeu e se Deus também falou com você.